Você sabia que os operadores aritméticos são a chave para resolver desde cálculos simples até algoritmos complexos? Imagine criar uma aplicação que calcule descontos em tempo real, analisa dados financeiros ou até soma pontos de um programa de fidelidade. Nesse episódio, nós vamos desvendar os segredos dos operadores aritméticos e transformar cálculos complicados em operações simples e poderosas. Bora aprender junto esse assunto? Então, terceiro episódio do Aprenda a Programar com OutSystems. Fala pessoal, Léo Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Bom, se é novo nesse canal, se não é, se você chega chegando, se inscreve, dá seu like, participa, comenta bastante, sua participação ela é crucial aqui nesse canal. Combinado? Chegamos ao episódio 3 da série Aprenda a Programar com OutSystems. E deixa eu te lembrar da dinâmica dessa série. Essa série ela tem a proposta de trazer conceitos que servem para você usar independente de qual linguagem, tecnologia, plataforma que você queira usar, seja código, seja low code, no code e qualquer coisa. O assunto aqui é programação. Ou seja, eu vou preparar a sua cabeça para entender programação e conseguir usar isso em qualquer ferramenta que você esteja utilizando. E lógico que aqui eu estou utilizando como base, como ferramenta de estudos, a plataforma OutSystems, mas ela é só uma ferramenta de estudos. O conceito que eu estou ensinando serve para qualquer plataforma ou para qualquer linguagem de programação. E aí lembrando que em cada episódio eu vou propor um exercício para fixação do teu conhecimento e vou deixar um link aqui embaixo na descrição para você baixar essa resolução, um arquivo PDF para você poder baixar. Nesse link você vai ter que se registrar com seu e-mail e senha e vai entrar numa areazinha onde tem todos os episódios para você baixar, né? Então tem todos os episódios com um link para você poder fazer o download. E para quem é aluno da Desenvolvo, se você ainda não é aluno, então já fica ligado aí porque o aluno tem uma vantagem. No final do episódio, o aluno lá na plataforma da Desenvolvo, ele consegue assistir mais um pouco. Porque no final do episódio eu resolvo o desafio que eu deixei explicando. Então eu vou falando passo a passo o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo aquilo. Mas isso, claro, só para aluno. Se você não é aluno, aproveita para fazer parte da Desenvolvo logo, que a gente está com esse preço já tem um tempo, então eu não sei se quando virar o ano aí, se a gente vai manter esse preço. Mas vamos lá ao que interessa. Primeiro nós vamos fazer uma introdução aos operadores aritméticos para você poder entender, depois a gente vai para a tela do meu computador, combinado? Vamos começar entendendo o que são os operadores aritméticos, né? Operadores aritméticos são símbolos usados para realizar operações matemáticas básicas em programação. Elas permitem que você execute cálculos como soma, subtração, multiplicação, divisão e até outras operações mais complexas, como encontrar o resto da divisão, por exemplo. E esses operadores eles são fundamental para manipular e processar dados numéricos em qualquer linguagem de programação. Por isso que eu falo, independente se é low code, se é no code, em qualquer linguagem. E detalhe, hein, você já usou muito nas aulas de matemática, mas fica calmo porque eu prometo que não vai ser tão difícil quanto a aula de matemática. Existem alguns tipos de operadores e a gente precisa conhecer esses tipos aqui. Então, o primeiro deles é a adição, a soma. E aí eu vou para a tela do meu computador agora. Pronto, coloquei uma telinha branca aqui só para eu poder rabiscar e ficar mais claro para você aí, tá? Então, o primeiro que a gente tem é o de somar, né? Para que a gente possa somar. E o de somar, gente, é como eu falei, é operação matemática, é aquele símbolo, né? O símbolo aí de soma tradicional que você está acostumado. A ideia desse operador é fazer a soma entre dois valores. Não tem muito mistério, né? A segunda é a subtração, o segundo tipo. E o subtração, ele é representado pelo tracinho, né? Pelo tracinho. E aí, falando de teclado, no teclado a gente tem lá o sinal de mais, igualzinho ao que eu rabisquei aqui, o sinal de menos igualzinho ao que eu rabisquei aqui também. O próximo que a gente tem, o próximo tipo, é o de multiplicação, né? Multiplicação. O de multiplicação, se a gente fosse fazer ali no papel, a gente usaria um xizinho, né?
mas no computador é o símbolo de asterisco, tá? Então isso é importante você ter isso em mente, que para fazer a multiplicação dos valores a gente vai usar o asterisco. Isso aí acho que você já está ciente, já deve conhecer e acho que não é nenhum mistério aqui para você isso. Mas é importante falar porque pode ser que uma pessoa ou outra ainda vai tentar usar o símbolo de vezesinho ali, o xizinho, e não vai funcionar, né? Depois nós temos a divisão, né? A divisão, e a divisão a gente está acostumado nas aulas de matemática a fazer assim, né? Aqui não, aqui a gente vai usar a barra, nesse sentido. A barra procura aí, tem duas barras no teclado. A barra deitadinha para a direita, tendendo a dormir mais para a direita, né? Então essa é a barra que a gente vai ver que é a divisão. E aí também temos o que a gente chama de módulo ou resto de divisão. A gente chama de mod, né? Eu particularmente aprendi assim, né? Mod, né? É o resto da divisão. E aí a gente vai encontrar em alguns lugares com o sinal de porcentagem, em alguns lugares. Pode ser que isso mude dependendo da tecnologia. O resto da divisão, ele pega a parte quebrada da divisão, sabe? Então, a divisão ele pega a parte inteira e aqui ele pega a parte quebrada, né? Lógico que ele pega a parte inteira se eu estiver utilizando um número inteiro, no caso, né? Mas aqui ele pega a parte quebrada da divisão, o resto, né, da divisão, o que restou na divisão, tá? E além da gente ter esses tipos, né, que a gente já viu aí os 4 e contando 5 ali com o resto, a gente também pode classificar nesses operadores aritméticos como se tivessem duas divisões, né? Os operadores unários e os binários. E aí, para a gente poder entender, a definição dos unários são operadores que atuam em apenas um elemento, operando em apenas um. Eles realizam uma operação única sobre um único valor. Então, por exemplo, a gente tem... Deixa eu voltar aqui para a tela do meu computador. Deixa eu usar um texto aqui, que aí vai ficar até melhor, tá? Então, se eu estivesse falando de um tipo unário, por exemplo, eu poderia ter o de negação, né? Tipo, eu vou negar alguma coisa. Isso quer dizer que, se eu tenho um número... Então, eu vou aqui, ó... Deixa eu colocar aqui mais um texto. Se eu tenho um número 5 e eu quiser negar este número, eu coloco um símbolo de negação ali no começo, um menos de negação. Isso funciona muito bem quando a gente está falando de variáveis. Então eu tenho a variável, eu quero que essa variável seja negativa. Eu coloco um menusinho na frente ali e eu estou negando, né? Junto com, na mesma ideia do unário, a gente tem também além do negação, a gente tem o incremento, que é, eu quero adicionar um valor a um número específico. Então, por exemplo, se eu digo aqui que a variável x ela é igual a 1, e depois eu falo assim, agora x mais, ou seja, eu estou pegando o que tem na variável x e estou somando mais um. É o mais. Então, eu estou fazendo em cima deste número aqui. Então, isso é chamado de operador unário, né? Um tipo, melhor dizendo, unário. Isso é só para você entender a diferença. Na hora da prática, ali, você vai ver que é muito mais simples do que isso que eu estou querendo te mostrar. Já os operadores binários, eles são operadores que atuam sobre dois números, operando sobre dois números. E aí, eu preciso, nesse mesmo exemplo aqui, eu preciso ter aqui, 4... mais 5, tá operando sobre dois números. Mesma coisa, 5 menos 1, tá operando sobre dois números, tá? Então isso é chamado de operadores binários, diferente desse primeiro caso aqui que eu te mostrei. Só para você entender, você começar a se reconhecer, se ambientar. Mas agora vamos para OutSystems, porque eu quero já praticar utilizando esses operadores, porque aí vai ficar mais fácil de você entender como utilizar. Aqui na OutSystems eu vou criar um novo módulo, aula 03. Vou deixar do tipo Reactive Web. Bom, eu vou pegar aqui alguns exercícios, tá, pessoal? Então, deixa eu apagar esse aqui. Ou melhor, vou colocar aqui um texto e vou escrever aqui o primeiro exercício que eu quero compartilhar. Então, ó, crie um algoritmo que solicite um valor e ele retorne um valor negativo. Ou seja, a gente vai treinar ali o unário, né? Então vamos fazer esse treino com unário. Então eu vou criar uma página aqui, ó. E aí nessa página eu vou
exercitar. Então, exercício 1, pode ser? E vou criar o meu exercício 1. Então, eu preciso criar um algoritmo que solicite um valor e retorne um valor negativo. Então, turma, quando eu tenho um problema como esse, então, vou até colocar ele aqui, né? É verdade, eu vou colar ele ali na página para não ter que ficar mudando aqui. Então, eu vou fazer assim, ó, vou colocar ele aqui, ó. Eu tinha feito assim na aula passada, né? Cria um algoritmo que solicite um valor e ele retorne um valor negativo. Então, quando eu falo de solicitar um valor, eu preciso de uma variável para guardar essa informação dentro desse valor que vai ser digitado. Então, eu vou criar já aqui, ó, botão direito, uma variável local que vai ser o valor. Vou chamar de valor. Eu vou mudar aqui o seu tipo, pode ser, vou colocar um inteiro mesmo para deixar mais fácil ainda, tá? Um tipo inteiro. E aí eu preciso pedir para o usuário um valor. Então eu vou colocar aqui, ó, um input, que é um campo para o usuário digitar, e vou dizer que dentro desse input vou guardar um valor. Tá dando uns bugs aqui, né? Engraçado. Tá se comportando estranho ali. Mas enfim, eu disse que que esse input vai ser guardado por essa variável. Então o que eu digitar ali vai guardar ali em valor, tá? Depois eu tenho que retornar o valor negativo, tá? Aí eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar um botão, cadê o botão? Vamos pôr um botão aqui, pus o botão e vou criar uma ação nesse botão. Então, clico 2 vezes. Quando eu clicar nesse botão, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar a mensagem na tela, ó. Mostra a mensagem na tela. E essa mensagem eu vou mostrar o número negativo. Então eu vou abrir aqui, ó, clicando 2 vezes em Message, porque quero mostrar o número. Então eu vou pegar a variável e tenho que colocar uma coisa de negação. Lembra? Então, ó, negação, certo? E o valor, ó. Então eu vou colocar, legal até colocar tudo junto. Então vai mostrar o valor de forma negativa. Pronto, com isso ele vai mostrar esse valor aqui para mim, tá? Dessa forma, vamos ver esse negócio funcionando a partir de agora. Então vamos clicar em Publish. Prontinho, vou clicar aqui para abrir e testar, né? Vou me logar. E vamos lá, vou colocar aqui o valor 15. Vou clicar no botão, olha lá, menos 15. Ou seja, eu inverti o valor, eu neguei o valor, tá? Bom, vamos para um segundo exercício aqui, ó. Vou colocar aqui, eu acho que ao invés de eu fazer em outra página, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar assim, ó, exercícios, né? Aqui eu vou mudar também para exercícios. E aí, eu vou colocar aqui um texto antes. Deixa eu usar a árvore aqui, ó. Colocar um texto aqui antes. E aí eu vou fazer tudo na mesma página. Então, o primeiro exercício ali, ó, cria um algoritmo e tal. E aí aqui embaixo eu vou pular 2 linhas e vou colocar um segundo texto. Então, vamos lá, vou colocar um texto aqui, ó, que é escreva um algoritmo que solicite a temperatura negativa e retorne o valor positivo. Então, é basicamente a mesma coisa, né? Então, eu vou vir aqui, ó, aqui eu vou até mudar, em vez de valor, vou colocar assim, ó, V1, para saber que é do exercício 1, né? Esse aqui é o exercício 1. Esse aqui é o exercício 2. E aí eu crio as variáveis diferentes aqui, tá? Então eu vou criar mais uma variável que vai ser a V2. A V2 também vai ser um tipo inteiro, tá? E vou colocar aqui um input, porque eu preciso pedir esse valor para o usuário. E aí eu vou dizer que ele vai guardar esse valor nessa variável V2 aqui. Vou colocar o meu botão aqui, ó, botão, tá? E clicar 2 vezes para ele criar a minha ação. Então vai ficar tudo aqui no mesmo página, tá? Legal, então eu vou esperar ele me escrever um número positivo, né? E aí eu vou ter que mudar esse número para... ele vai me escrever um número negativo, eu vou mudar para positivo. Então eu vou pegar aqui, ó, o V2 e eu vou falar que o V2... eu vou falar que esse V2, eu vou colocar um negativo ali, porque ele vai inverter. Ele vai inverter. Então, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se tudo que eu estou falando é verdade também, né? Então, vou dar um publish aqui para a gente poder fazer um teste.
Ó, terminou, deixou lá na página, vou atualizar. Opa, é porque mudou o nome da página agora, né? Deixa eu abrir aqui de novo. Puxar para cá, que eu renomeei a página, né? Por isso que deu 404. Vamos colocar aqui, ó, menos 56. Botão, ó lá, 56. Pronto, então eu usei um tipo, né? Um operador unário para negação. Então ele negou aquilo que já estava negado, então ele virou positivo, vamos dizer assim, tá? Legal? Algum mistério até aqui? Não, né? É operador só, é só para a gente poder entender como usar esses operadores. Vamos para um próximo exercício aqui, ó. Então vamos lá, próximo exercício. Vou colocar aqui o exercício para você ver, é o número 3 e ele vai ser este daqui. Peraí, deixa eu pular a linha aqui. Você comprou 17 laranjas e o seu amigo vai comprar maçãs. Escreva um algoritmo que permita que você digite o número de maçãs compradas e ele retorne todas as frutas. Então ele está me dando um número fixo e na sequência eu tenho que dizer, eu tenho que somar com um novo número, que foi o novo número, né, de maçãs. Então vamos fazer assim, ó. Eu sei que ele já tem maçãs ali criadas. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma variável aqui, ó, que vai ser o V3, tá? Esse V3 vai ser o número de maçãs que vão ser compradas. Eu até vou colocar aqui, ó, V3 maçã, tá? Mas eu sei que ele tem laranja, então eu vou criar aqui uma variável chamada V3 laranja, tá? Laranja. Duas variáveis aqui, eu estou usando o V ali de valor 3 para você poder identificar que é do exercício 3 ali, tá? Eu quero pular a linha ali, ele está me desobedecendo, está voltando ali para o negócio, né? Então, maçã vou deixar como inteiro e laranja vou deixar como inteiro, tá? Uma coisa que eu vou fazer é que eu já sei que tem 17 laranjas, então laranja eu poderia colocar aqui um valor 17, ó. Aqui, ó. Dizer que já tem 17, tá? Poderia fazer assim, mas eu não vou fazer aqui, tá? Eu vou fazer na lógica, só para você poder entender. Aí aqui eu vou colocar meu input, porque o usuário vai ter que digitar e ele vai digitar valor de maçã e eu vou colocar, guardar esse valor que ele digitou na variável V3 maçã, tá? E quando ele clicar no botãozinho, eu quero que ele faça esse cálculo. Então, olha só, para eu começar, eu estou pensando de forma lógica, né? Se eu estivesse fazendo um fluxograma, iria ser nesse sentido aqui. Então eu vou colocar aqui, vou inicializar minha variável laranja. Então, ó, coloquei o V3 laranja. V3 laranja é igual a 17, então eu tenho 17 laranjas. Depois, eu tenho que pegar o que ele tem na variável maçã, que já está lá, porque quando eu vinculo o input, ele já guarda essa informação. No fluxograma, eu teria que colocar aqui, ó, V3, o usuário digita e guarda no V3 maçã, mas aqui já não precisa. Qual que é o final? Mostrar uma mensagem com o total de frutas. Então, olha só, vou colocar a mensagem aqui, tá? E vou fazer um cálculo. Pegar a mensagem, vou dizer que a mensagem é igual a laranja mais maçã. Pronto, com isso eu vou mostrar o total. Eu posso fazer dessa forma, ou eu poderia também, pessoal, criar uma variável aqui, que seria o total, por exemplo, e aí aqui, ó, antes da mensagem, né, por exemplo assim, ó, eu pegaria esse total, colocaria ele aqui e falaria assim, ó, V3 maçã mais laranja. E aí ele guarda este valor que eu criei dentro da variável total. E aí eu mostraria a variável total aqui no final. Vou até fazer dessa forma aqui, tá? Essa forma é mais intuitiva, né, para a gente poder entender, é mais didática, tá? E com isso ele vai fazer o cálculo aqui para a gente. Para adiantar, eu já vou partir para o próximo exercício, depois a gente testa. Ele não está me obedecendo mesmo, ele está pulando a linha ali, não está querendo me obedecer. O próximo exercício, ó, vou pegar o exercício número 4. Então, o exercício número 4 é... Deixa eu colocar aqui, eu tive uma ideia. Deixa eu ver se eu consigo colocar dentro de um container. Pronto. Então, ó, antes da promoção, você tinha X estoque de camiseta, né?
Durante a promoção, você vendeu 8 camisas. Escreva um algoritmo que solicite um número de camisas em estoque e retorne a quantidade de camisas restante. Então, o algoritmo precisa da quantidade do estoque, né? Vamos lá, criar uma variável aqui, V4, QT, estoque, tá? Então, aqui vai ter a quantidade de estoque que vai ser digitada. E também eu tenho a quantidade vendida, né? Então, eu vou criar uma variável V4, quantidade vendida, tá? E aí, vou fazer a mesma ideia. Q4, ou melhor, V4, total, ok? Perfeito. Agora vamos lá, colocar aqui o input. O input, eu vou guardar no input a quantidade de estoque, que é o que eu estou pedindo aqui. A outra eu já sei de cabeça, né? Então eu já sei quantas foram vendidas. Se eu estivesse pedindo isso no exercício, eu teria que colocar um campo também para isso, tá? Beleza, vamos colocar um botão aqui. Botão. Vai, botão. Pronto, coloquei meu botão. E vou dar um duplo clique para poder fazer a lógica. Então, antes da promoção, eu tinha tanto de estoque. Então, o que o usuário digitou vai ficar guardado nessa variável quantidade de estoque. Eu vou inicializar a variável quantidade vendida, que eu já disse que foram vendidos 7. Já sei que foram vendidos 7. Agora é hora de eu fazer o cálculo, então eu vou colocar aqui, ó. No variável V4 total, eu vou dizer que ela vai ser igual, eu vou abrir aqui a caixinha, vai ser igual a quantidade do estoque menos quantidade vendida. Tá bom? Perfeito. Então, com isso, ó, eu acho que eu coloquei tipo diferente aqui, ó, tá vendo? Aqui tem que ser inteiro e aqui também tem que ser inteiro e a quantidade total já estava inteira, por isso que estava dando erro aqui. Agora sim, ó, fiz a subtração, né? Subtração, pronto. E aí depois é só eu mostrar a mensagem com o valor total aqui. Então, mensagem vai ser o V4 total. Com isso, eu já consigo mostrar o resultado. E, pessoal, a partir daqui é mais do mesmo. Eu coloco, preciso fazer com subtração, com divisão. Eu vou, ao invés aqui, ó, de eu colocar um sinal de menos aqui, ó, deixa eu ampliar aqui, ó, ao invés de ter um sinal de menos, vai ter um de dividir. É multiplicação. É um sinal de vezes. Não tem mais mistério, turma, não tem mais mistério, tá? E é importante também saber, um ponto importante, quando a gente trabalha com cálculo e esse cálculo, ele, vamos dizer assim, ele é mais de um cálculo por vez, a gente tem que entender o que é primordial o cálculo ser primeiro. Então vamos imaginar que eu tivesse aqui V1 mais V2 mais V3 dividido por V4, exemplo. Mas você, na verdade, você quer dividir o V3 por V4 e depois é que você vai somar. Então você colocaria entre parênteses. É a regrinha matemática aqui, né? Não tem... isso eu acho que se você já deve ter visto bastante isso na escola aí, né? Imagino eu, tá? Beleza? Então eu vou voltar aqui, ó, para deixar o negócio do jeito que tava e fazer um teste aí desses dois aqui, que a gente acabou de fazer. Beleza? Vamos lá para o browser, dar um atualizar. Ó, você comprou 17 laranjas, seu amigo vai comprar maçã. Vou comprar 3 maçãs. Total, 20. Beleza, tá funcionando. Primeiro tá. Antes da promoção, você tinha 10 estoques de camiseta. Vendeu 8, vai ter agora... Opa! Eu acho que ficou multiplicação. Enfim, já funcionou a multiplicação. Eu acabei salvando a multiplicação, né? É isso mesmo. A multiplicação. Mas você já viu, inclusive, que a multiplicação funciona. Então, turma, os operadores aritméticos, eles servem justamente para você fazer esse tipo de cálculo. E você usa demais esse tipo de coisa em diversos tipos de sistemas e é importante você entender e aplicar. E é por isso que quem está na Desenvolvo, a gente motiva a gente tem desafios lá, inclusive esses desafios te dão um certificado se você concluir. E esses desafios são justamente para você poder se desafiar, para você poder criar as coisas. E aí você tem que usar diversos desses assuntos que eu estou falando aqui. Todos esses temas dessas séries, eles são cruciais para você aprender
a programar. E por isso que a série é Aprenda a Programar, e aí no caso eu estou utilizando OutSystems para isso. Bom, chegou o momento dos desafios. Momento crucial, momento desafio. Vamos lá? Bom, vamos lá então para os nossos desafios. Separei 2 desafios e é crucial que você tente fazer isso daí, tá? Então, o primeiro é um controle de estoque. E aí, tudo que eu estou falando aqui, a gente vai resolver utilizando apenas os operadores, tá? E tudo que a gente viu até aqui. Não é para você colocar nenhum assunto que a gente não viu até aqui, tá? Então, ó, você é um gerente de uma loja de eletrônicos, no final do dia você precisa calcular o lucro obtido nas vendas e verificar se é necessário repor o estoque de alguns produtos. A loja vendeu um total de... E aí você precisa colocar um espaço para colocar o total de unidades vendidas durante o dia. O lucro obtido foi, aí lucro total, precisa digitar. Considerando que o custo total do produtos foi vendido, o custo total dos produtos vendidos foi, aí você coloca o valor do custo e você possui em estoque, você coloca o valor do estoque, né? E o produto será vendido por e o preço do produto vendido. E aí escreva um algoritmo que calcule e apresente as seguintes informações. Lucro líquido obtido nas vendas. E se o estoque atual do produto está abaixo de um determinado limite, por exemplo, de 10, indicando a necessidade do reabastecimento, né? Então, se estiver abaixo de 10, você coloca necessidade de reabastecimento. E aí, quando eu falo se, eu não estou falando para você colocar nada além, tá? A gente vai ver um assunto que precisa do se. É só para você deixar ali, mostrar de uma forma que fique claro para o usuário de que, se tiver menos que 10, ali, se tiver... passou do limite mínimo, para que ele fique ligado, né? Esse é o primeiro. O segundo, planejamento financeiro. Então, você está planejando uma viagem de carro e precisa calcular os custos envolvidos, incluindo combustível e pedágios. E aí você precisa digitar a distância total da viagem, o carro faz em média o consumo, né? Então digitar o consumo, o preço médio do litro do combustível, então colocar o preço do litro. Então isso é tudo campos para o usuário digitar, tá? O custo de cada pedágio ao longo do percurso e aí o preço do pedágio. E aí você tem que mostrar estas informações aqui abaixo, tá? Esse é o desafio para você fazer. Turma, é importante que você faça. É importante que você esquente a cabeça, que você estresse um pouquinho, que você fique um pouco frustrado, que você erre bastante, porque isso vai fazer com que você aprenda. Então, confia no que eu estou te falando, porque é isso que acontece quando a gente está aprendendo. Você tem que errar, você tem que se frustrar, você fica cansado, você não consegue resolver, fica bravo, mas depois você consegue e aí você aprende para valer. Aprende de forma concreta, tá? Então, fica aí para você poder se desafiar, para você poder estudar, e lembre que na descrição tem o link para você poder baixar a resolução, onde eu vou te mostrar como é que isso daqui foi feito, tá? Se você é aluno da Desenvolvo, daqui a pouco a gente continua aqui e eu vou fazer passo a passo junto com você, combinado? Então, você já sabe, tá? E se você não é aluno da Desenvolvo, esse é o momento, entra lá na Desenvolvo, participe dessa comunidade e venha aprender conosco. O link tá aqui embaixo na descrição para você poder conhecer. Se você gostou desse vídeo, já sabe, não esqueça de se inscrever, dar o seu like, de compartilhar, porque a gente precisa muito da sua ajuda para continuar produzindo os conteúdos aqui, tá bom? Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!